Olá, concurseiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fábio e nós vamos trabalhar algumas questões da disciplina de ética que vai ser cobrada no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vamos agora à nossa primeira questão. A questão número 1, galera, ela vai falar sobre a ética no serviço público. Essa questão ela é de 2003, é um concurso para assistente administrativo realizado pela Compev na UFRN do Rio Grande do Norte, certo? A questão fala em seu enunciado. Conforme expresso no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, sendo correto afirmar que terá de decidir principalmente entre... Galera, vamos lá, novamente, vamos grifar aqui no enunciado, ó. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Grifa essa parte aí, certo? Sendo correto afirmar que terá de decidir principalmente, circula a palavra principalmente, ok? Galera, o Código de Ética do Servidor Público, ele vai deixar muito claro algumas questões relacionadas à ética, certo? Questões relacionadas à legalidade. Então, esses são fatores primordiais para resolvermos essa questão. Vamos voltar novamente aqui às alternativas para termos uma noção de como essa questão ela pode ser resolvida, certo? Vamos lá, alternativa A. O legal e o ilegal, principalmente entre o legal e o ilegal. Lógico, o servidor público ele tem que decidir entre essas questões de legalidade. Porém, a legalidade ela vai ser um fator estrito a outras situações. O Código de Ética Profissional ele vai estar direcionado a outros sistemas, certo? Como prudência, imprudência, honestidade, desonestidade, conveniente, inconveniente, que são questões também do Código de Ética e que estão em nossa questão. Então vamos eliminar com calma essa questão aqui, porque ela é de nível médio, certo? Vamos ter um pouquinho de atenção, porque geralmente nessas questões de nível médio é onde o concurseiro ele vai acabar se perdendo um pouco, certo? Alternativa B, o prudente e o imprudente. Óbvio, o servidor público ele deve ter um controle da prudência, da imprudência que ele vai realizar do seu trabalho no dia a dia, né, no serviço público, o que ele vai executar no serviço público. Vamos segurar ela aí também. O honesto e o desonesto. Galera, quando nós falamos de ética, quando nós discutimos sobre o comportamento do indivíduo em sociedade, e aí vamos aplicar o nosso contexto brasileiro, né? Muita gente fala que existe o jeitinho brasileiro, e de fato ele é praticamente uma característica cultural do nosso país. O jeitinho brasileiro ele vai ser uma ferramenta que o brasileiro utiliza, um subterfúgio que ele utiliza para ele tentar resolver um problema da maneira mais fácil possível, seja um conhecimento com alguém específico em um determinado setor, e isso vai ser cobrado muito no serviço público, certo? O serviço público ele já é caracterizado por muita gente como uma ferramenta que não funciona. Então, o caráter ético do servidor público ele vai ser fator primordial em decidir questões entre o honesto e o desonesto. Então a nossa questão ela vai pedir o ético de sua conduta, sendo correto afirmar que terá de decidir principalmente, o servidor público ele tem que decidir principalmente entre o honesto e o desonesto. São questões que o servidor público ele deve ter o máximo de atenção. Ele deve saber o limite da honestidade, o limite da desonestidade. E isso são fatores primordiais para a execução do serviço público, certo? Vamos marcar essa alternativa C aqui e segurar ela. Vamos eliminar agora a D, sabermos se ela também tem possibilidade ou não, certo? Alternativa D, o conveniente e o inconveniente. Galera, o conveniente e o inconveniente ele também é fator para o serviço público. Porém, as conveniências são relações mais específicas do indivíduo em sociedade, certo? A ética no serviço público ela vai exigir mais ainda do servidor se ele tem uma compreensão do que é a honestidade e do que é a desonestidade. Então, a alternativa correta, marca alternativa C, galera. Alternativa C. Se você marcou a C aí, você acertou. Galera, vamos agora à nossa questão número 2. A questão número 2 ela vai falar sobre moralidade, sobre a moralidade em relação à liberdade que o indivíduo vai ter em sociedade. Vamos ter um pouquinho de calma nesse enunciado, certo? Sobre as ações de bem e mal na sociedade, a moralidade. Ok, galera? A questão está falando de bem e mal. O que é o bem? O que é o mal? O bem e o mal são fatores construídos pelo próprio indivíduo em sociedade. É o indivíduo que vai dizer o que é bom, é o indivíduo que vai dizer o que é mal. Você, como indivíduo, você constrói para você o que você vai ter ideia de bom, o que você vai ter ideia de que seja maldade, certo? Isso são valores construídos no dia a dia. Se para você ajudar uma pessoa a atravessar a rua é um valor bom ou é um valor mau, é você mesmo que vai definir. É a sociedade que vai definir dentro dessas relações, ok? Então vamos lá.
Alternativa A, não limita-se apenas a tais questões, mas sim ao princípio do bem-estar comum. Galera, vamos segurar aí. Não limita-se a tais questões, mas ao princípio do bem-estar comum. O bem-estar comum são todas as relações que o indivíduo vai ter em sociedade. O indivíduo ele vai definir, eu acabei de falar para vocês, o indivíduo ele vai definir o que é bom, o indivíduo vai definir o que é mal, certo? Você vai construir na sua própria ação em sociedade qual o limite da bondade, qual o limite da maldade. Então, essas questões você vai ter que direcionar sobre o que é correto e o que é incorreto fazer. Sobre o que é correto para a sociedade se manter bem, sobre o que é incorreto para a sociedade se caminhar para o caminho do mal, ok? Regras, leis e normas são ferramentas de controle, são ferramentas de organização social. Você precisa dominar muito bem esses três elementos para que isso seja realizado em sociedade, certo? Se você sabe o que é regra, se você sabe o que é lei, se você sabe o que é norma e respeita esses três elementos, você de fato vai ser um indivíduo organizado em sociedade. E a nossa sociedade só é organizada hoje como ela é, graças a esses três elementos. Sem norma, sem lei, sem regra, nós não teríamos sociedade organizada, tá bom? Então, vamos aqui voltar à questão. Segura a alternativa A. Não limita-se apenas a tais questões, mas sim ao próprio do bem-estar comum. Segura ela, galera. Alternativa B. Verifica-se nas ações desses dois campos como reguladores da vida em sociedade. Ok. Bem e mal regulam a sociedade, mas não só isso. São as regras, as normas e as leis que vão manter o indivíduo vivo em sociedade, que vão manter o indivíduo organizado, certo? E isso aqui vai ser, esses três elementos vão ser fatores primordiais para você conseguir resolver as questões ligadas à liberdade, as questões ligadas às leis, às normas e às regras do indivíduo em sociedade como um todo, na sociedade civil, que nós chamamos, e não no estado de natureza. O estado de natureza ele seria uma sociedade onde todo mundo agiria como animal, onde todo mundo brigaria para se manter vivo, certo? Então a sociedade civil, ela acontece a partir de um contrato. Nós brasileiros, como indivíduos, temos a nossa Constituição. Por mais que não tenhamos assinado nada, a Constituição Federal, ela vai ser o documento principal para você se manter organizado em sociedade. Ela vai ter os deveres, vai ter os direitos, que você deve executá-los e que você pode executá-los em sociedade, tá bom? Vamos à alternativa C. Apenas a legalidade será levada em consideração. As aplicações de bem e mal estão restritas ao conceito de ética. Galera, totalmente errada. O conceito de ética ele não vai estar ligado somente a bem e a mal. Ele vai estar ligado a todos aqueles outros fatores da questão número 1, quando a gente fala da ética no serviço público, certo? A honestidade, a desonestidade, os valores, tudo isso vai ser fator de conexão para que o indivíduo consiga se organizar em sociedade, tá bom? Então também elimina a alternativa C. Alternativa D. Tem como fundamento único as definições do justo e do injusto no serviço público. Tem como fundamento único, galera, circula a palavra único, as definições do justo e do injusto no serviço público. Ok, a justiça, a injustiça também serão fatores de decisão, não só no serviço público, mas na vida também. Porém, não é só isso. Pega também o feeling da questão anterior, de saber que é o injusto, o honesto, o desonesto, o legal, o ilegal. São fatores primordiais para o indivíduo se estabelecer em sociedade, para que o indivíduo consiga dialogar no serviço público. Então não vai ser o fundamento único. Então risca a alternativa D, risca a alternativa C, risca a alternativa B. A alternativa correta vai ser a A. Não limita-se apenas a tais questões, mas sim ao princípio do bem-estar comum. Esse bem-estar comum que a alternativa fala é o bem-estar em sociedade, que você consiga se relacionar bem com o outro, que você tenha uma relação harmônica com o próximo. Não é você ser amiguinho de andar de braços dados com seu colega todos os dias, mas é o simples fato de vocês conseguirem respeitar as regras morais e éticas em sociedade, para que você não mate o seu amiguinho por nada. E isso acontece, na minha explicação anterior, quando eu falo do estado de natureza, certo? O estado de natureza, ele, para alguns autores da filosofia, isso é uma conexão com uma barbárie. O estado de natureza vai ser uma barbárie. Então, para que acabemos com isso, nós vamos precisar de um contrato social. E esse contrato social vai ser firmado em sociedade. E a partir do momento que os indivíduos respeitam esse contrato, nós vamos ter um bem-estar comum. Ou seja, esse contrato, galera, nada mais é do que as normas, as leis e as regras. Segura esses três elementos são principais.
regras, normas e leis. São fatores decisivos para que você consiga se organizar em sociedade, ok? Vamos agora à questão número 3. Galera, a questão número 3, ela também é de nível médio e ela vai falar do tema de moral e liberdades também, ok? Galera, a questão número 3, ela vai falar de moral e liberdades, ela tem um nível médio, é o mesmo assunto da questão anterior, certo? Então, você já sabe quais são os 3 elementos principais, eu não vou nem citar novamente, se você viu a questão anterior, você vai remeter a isso aí, tá bom? O conceito de moral pode ser definido através de um conjunto de regras que se aplicam ao cotidiano dos indivíduos. Estas regras são utilizadas de forma constante pelas pessoas. Nesse sentido, é correto afirmarmos que, galera, eu disse que não ia falar, mas eu vou falar, regras, normas e leis. Isso aí é fundamental para você conseguir responder essa questão. Essa questão, bem como a anterior, ela vai ser pautada na organização em sociedade. Então vamos lá, vamos eliminar as alternativas erradas e vamos marcar a certa, igual você vai fazer no concurso. Alternativa A. As regras não fomentam a organização social para as pessoas. Apenas as leis terão esse papel. Galera, as regras não fomentam a organização social para as pessoas, apenas as leis terão esse papel. Galera, alternativa totalmente errada. As regras não fomentam a organização social para as pessoas? Como assim? As regras, as normas e as leis são os fatores primordiais, são os fatores principais para que o indivíduo se organize em sociedade. Sem nenhum desses 3 elementos, nós não vamos ter uma sociedade organizada. Não basta somente eu colocar as leis, não basta somente eu colocar o efeito punitivo. Eu preciso direcionar para as questões morais e éticas que o indivíduo vai ter em sociedade, tá bom? Então, elimina de cara essa alternativa A. É função das leis, normas e regras. Olha que a alternativa B já vai dando aquela tríade, tá bom? A alternativa B vai dando os 3 elementos principais que eu acabei de falar, falei acho que 1000 vezes já para você, certo? Você, amiguinho concurseiro, normas, leis e regras, são fatores principais para a organização em sociedade. Vamos novamente à alternativa B. É função das leis, normas e regras a regulação da sociedade. A moralidade será construída nesse contexto. Galera, alternativa correta, mas vamos segurar. Às vezes tem uma mais correta que a outra. Os concursos, eles fazem muito isso, certo? De termos uma alternativa que seja mais aproximada do que a banca espera. Mas vamos ter um pouquinho de atenção e vamos segurar essa alternativa porque, a priori, ela está correta. Vamos eliminar ou não as demais alternativas, tá bom? Alternativa C. A responsabilidade das ações em sociedade não acontece via indivíduo. Os meios legais deverão ser sempre acionados. A responsabilidade das ações em sociedade não acontece via indivíduo. Galera, o indivíduo ele é totalmente responsável por suas ações em sociedade. O indivíduo é totalmente responsável pelo que ele constrói, pelas suas normas, pelas suas regras, que ele mesmo constrói em sociedade. As leis também vão vir nesse conjunto e não é só a legalidade que vai construir essas relações. Serão esses 3 elementos que eu falei repetidamente para você, certo? Você vai sair desse vídeo com esses 3 elementos na cabeça, certo? Normas, leis e regras. Você não vai precisar anotar nunca mais. Vai estar na sua mente fixado. Normas, leis e regras. Você precisa desses 3 elementos para se organizar. Você precisa desses 3 elementos para se organizar em sociedade, tá bom? Então, a alternativa C também vai estar errada. Alternativa D. A moral necessita unicamente dos padrões legais. A cultura não traz representação à formação do conceito. Galera, risca. Tá errada, certo? Não tem nem o que a gente discutir sobre essa questão. A cultura é fator primordial, a cultura é fator elementar para que o indivíduo se forme em sociedade. A antropologia, que é o estudo do homem, mais especificamente o estudo do homem e suas relações em sociedade, ela vai definir que a cultura é um elemento que vai formar todo o caráter do indivíduo. A cultura vai formar tudo o que você vai construir em sociedade, independente da cultura que você esteja. Você precisa desses 3 elementos, tá bom? Então, a alternativa correta será a alternativa B. É função das leis, normas e regras a regulação da sociedade. A moralidade será construída nesse contexto, ok? Leis, normas e regras. Novamente, repetindo para vocês, novamente, leis, normas e regras, grifa isso na tua questão, anota no teu braço, anota na cabeça, anota na parede, anota no quadro, anota em qualquer lugar, mas não esquece que as normas, as leis e as regras, elas são fundamentais para a organização do indivíduo em sociedade, tá bom? Então vamos agora à questão número 4. A questão número 4, ela vai falar
da ética no serviço público. É uma questão também realizada pela Compev para assistente administrativo na UFRN, certo? De 2003, e ela é considerada de nível difícil. Então vamos ter muita atenção na resolução dessa questão, certo? Muitas coisas minuciosas vão cair no concurso, certo? Então esse decreto, que é o decreto número 1171/94, você precisa ter um mínimo de atenção e grifar corretamente ele, ler com atenção, certo? Para você conseguir responder as questões. São coisas minuciosas que eles cobram na prova. É como se tivesse uma nota de rodapé nisso aí e eles fossem extrair a nota de rodapé e aplicar na questão. Então você precisa ter um pouquinho a mais de concentração, um pouquinho a mais de calma na hora de eliminar as alternativas. Vamos agora ao enunciado da questão número 4. Toda ausência injustificada do servidor em seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Galera, grifa isso, certo? Desmoralização do serviço público. O que, conforme as disposições explicitadas no Código de Ética do Servidor Público, o decreto número 1171/94, quase sempre conduz. Galera, eu pedi para vocês grifarem a desmoralização do serviço público. Isso aí vai ser o fator para nós conseguirmos resolver essa questão, tá bom? Então vamos lá, alternativa A. A alternativa A, ela fala: a desordem nas relações humanas, a desmoralização do serviço público, que é o que o nosso enunciado fala, quase sempre conduz às desordens nas relações humanas, possivelmente. Muito forte essa alternativa, muita chance de ser ela. Então, vamos segurar ela. A gente não vai marcar de cara. Nós precisamos eliminar todas as alternativas erradas para conseguirmos achar o quê? A alternativa certa para você conseguir passar no concurso. Então, vamos lá, né? Alternativa B. Ao desrespeito à hierarquia. Ok, a desmoralização do serviço público também vai ter questões hierárquicas, só que essa desmoralização do serviço público é o entendimento da sociedade, é como a sociedade vai enxergar o serviço público hoje em dia. Muita gente percebe o serviço público como uma ferramenta inútil, como uma ferramenta que não funciona. Você vai a um hospital, ele não funciona. Você vai a uma delegacia, ela não funciona. Uma escola, ela não funciona. Então essa desmoralização do serviço público, ela é construída também em sociedade, certo? Então, vai ser uma desordem que vai ser ligada à relação mesmo em sociedade. Então vamos ter uma calma. A alternativa A, ela vai estar parcialmente correta, então vamos segurar ela. A alternativa B, ela vai estar totalmente errada, certo? O desrespeito à hierarquia, ele não vai ter uma ligação comum com essa desmoralização do serviço público. Então, risca a alternativa B, certo? Risca ela, joga ela fora e mantenha a A por enquanto, tá bom? Vamos à alternativa C. A imperícia no desempenho da função pública. Galera, toda ausência injustificada do servidor, certo? A ausência, ela sim pode ser ligada à imperícia. A ausência, ela pode ser ligada à imperícia. Porém, a gente está falando de ausência injustificada. Então, isso não vai afetar tanto a relação da imperícia no desempenho da função pública, né? Não é porque o indivíduo está ausente que ele não sabe realizar, mas é essa ausência injustificada, ou seja, se você falta, você precisa justificar. E se você não justifica isso daí também vai gerar uma desordem. Então, a alternativa C não vai estar ligada a ausência injustificada e nem a desmoralização do serviço público, tá bom? A indenização aos usuários, alternativa D, a indenização aos usuários do serviço público, alternativa D também vai estar totalmente errada, galera. A alternativa D, ela não vai fazer sentido algum. Então, risca a alternativa D, risca a alternativa C, risca a alternativa B e mantém com você a alternativa A. A desmoralização no serviço público, ela pode conduzir a desordem nas relações humanas. Isso daí vai estar lá no decreto, certo? Você tem que ter um pouquinho de atenção. O decreto número 1171/94, você tem que ler ele com um pouquinho de calma, certo? Isso vai estar lá bem claro. A desordem nas relações humanas, ela é causada pela desmoralização do serviço público. E isso vai ser conduzido a essa relação, certo? Então, calma, atenção, elimina. Você vai marcar no concurso eliminando as questões com o máximo de atenção, tá bom? Muita atenção. Vamos agora à questão número 5. A questão número 5, ela vai tratar também sobre a ética no serviço público. Então, como sempre, quando vamos falar sobre ética no serviço público, geralmente vai estar ligado a algum decreto que vai falar sobre essa relação da ética no serviço público, sobre alguma lei que especifica essas relações sociais no serviço público. Então, são coisas minuciosas que são colocadas nas questões. Então, um pouquinho de atenção. Vamos agora ao enunciado da questão número 5. A ética no serviço público, o decreto 6.026/2007, prevê algumas situações quanto a informações. É correto afirmarmos que: alternativa A, as informações devem ser fornecidas apenas aos órgãos competentes? Ótimo. Alternativa A,
parcialmente correta, né? Vamos segurar ela pode estar correta, ou seja, você só pode fornecer informações a órgãos competentes. Isso aí é claro. Só que lembra aquela dica que eu dei na questão anterior, na questão número 4? As questões, geralmente, elas podem estar parcialmente certas e às vezes temos outras que estão mais certas que ela. Os concursos, eles têm muito essa prática de colocar uma questão que possa ser mais correta que a outra, uma alternativa mais correta que a outra. E aí torna-se meio que uma pegadinha para o concurseiro. Então você precisa de um pouco mais de atenção em relação a isso, né? Vamos à alternativa B. As informações devem ser sigilosas, principalmente aos conselhos de ética. Galera, as informações devem ser sigilosas, principalmente aos conselhos de ética? Jamais! Risca, elimina, joga fora, isso daqui não faz sentido algum, ó. Passa um traço vermelhão nisso aí, ó. Elimina isso, certo? Alternativa B, impossível dela ser. Alternativa C, as informações não podem ter alegação de sigilo por parte das autoridades a quaisquer conselhos. As informações não podem ter alegação de sigilo, ok. As informações não podem e não devem ter alegação de sigilo, certo? Então, a alternativa A e C estão aproximadamente corretas. Porém, essa alternativa C, ela vai estar mais correta porque ela vai envolver os quaisquer conselhos. Esses quaisquer conselhos vai estar ligado especificamente também aos conselhos de ética. Então, as informações elas não podem ser negadas, elas não podem ser alegadas sigilos, principalmente aos conselhos de ética. Então, segura a alternativa C, então corta a alternativa A, que ela está parcialmente certa, e vamos manter a alternativa C, que está um pouco mais correta que ela. Vamos agora à alternativa D, saber se ela também está parcialmente certa ou se ela está totalmente errada. Vamos ter um pouquinho mais de atenção na hora de eliminar essa questão para a gente não perder ela, certo? Ela é fundamental para você conseguir a sua aprovação. As comissões de ética têm papel decisivo em casos específicos, não podendo solicitar informações a instâncias superiores. As comissões de ética têm papel decisivo em casos específicos, não podendo solicitar informações às instâncias superiores. Como eu tenho um conselho de ética e ele vai julgar determinados casos e eu não posso ter acesso às informações? Galera, alternativa D, risca, joga fora, faz igual às outras, certo? Aquelas outras que estão erradas, joga ela fora, ela não serve. Então, galera, a alternativa correta aqui da questão número 5 vai ser a alternativa C. As informações não podem ter alegação de sigilo por parte das autoridades a quaisquer conselhos, incluindo isso os conselhos de ética. Então, vamos ter um pouquinho de atenção em relação a essas questões que falam sobre decretos, sobre leis, sobre a ética no serviço público, porque elas vão ser cobradas com detalhes minuciosos. Então, vamos ter um pouquinho a mais de atenção em relação a isso. Valeu, galera, eu espero que tenha ajudado na aula de hoje, certo? Que você tenha conseguido responder as questões com qualidade. E aí, vamos lá, foco, vamos passar!